O Ministério da Saúde anunciou no final de semana avanço no acordo de cooperação Brasil-Reino Unido para a produção de vacinas contra a Covid-19 e a transferência de tecnologia para o país. O Brasil vai auxiliar nas experiências e na produção da possível imunização desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. A vacina é considerada uma das mais promissoras do mundo, entre as mais de 200 sendo pesquisadas. Apesar disso, ainda não há garantia de que ela é totalmente segura ou eficaz. De acordo com o secretário executivo da Saúde, Elcio Franco, o país vai pagar pela tecnologia mesmo não tendo os resultados dos ensaios clínicos finais. De acordo com o governo federal, isso é necessário porque se precisa urgentemente de uma resposta capaz de frear a pandemia. Já estávamos em parceria para os estudos de medicamentos. Agora, avançaremos na prevenção da doença. O Brasil é uma referência mundial pelo seu sistema de vacinação, graças ao seu Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, a rede pública mostra sua força e capacidade. Ainda, com a Fiocruz, estaremos felizes por colocar à disposição de uma instituição nacional que tem reconhecimento mundial a busca de uma tecnologia de proteção das Conhecida como ChAd-Ox1-nCoV-19, a vacina está na fase de testes clínicos em larga escala, que é a última etapa do processo de desenvolvimento. Antes disso, ela já foi testada em animais e em pequenos grupos de humanos. Até agora, 9.000 pessoas já receberam doses e a pesquisa indica que ela é segura. Só falta constatar a sua eficiência, que será testada em 50.000 pessoas em diferentes países, incluindo o Brasil. Neste episódio do Direto ao Ponto, falamos sobre a possível imunidade contra a Covid-19. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! O acordo, quando celebrado, prevê a transferência de tecnologia de formulação, o invase e o controle de qualidade. Será utilizada a previsão legal de encomenda tecnológica prevista na Lei nº 10.973, de 2004, amparada na Lei de Licitações, a 8.666, de 1993. O acordo tem duas etapas. Na fase inicial, de risco assumido, serão 30,4 milhões de doses da vacina, no valor total de 127 milhões de dólares. Isso inclui os custos de transferência da tecnologia e do processo produtivo da Fiocruz, que estão estimados em 30 milhões de dólares. Os dois lotes a serem disponibilizados, de 15,2 milhões cada, deverão ser entregues em dezembro deste ano e em janeiro de 2021. Se a vacina for segura e eficaz e tivermos o registro no Brasil, serão produzidos mais 70 milhões de doses, com valor estimado de 2,30 dólares por dose, que é o preço de custo durante o evento da pandemia. Nós agradecemos à Embaixada Britânica. Consideramos que esse seja um avanço para o desenvolvimento da tecnologia nacional e uma concreta amostra do esforço do governo federal de encontrar as melhores soluções para a proteção da população brasileira. Em entrevista à Rádio Nacional da Empresa Brasileira de Comunicação, Maurício Zuma, diretor de Mil Manguinhos, o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fiocruz, explicou os próximos passos. Agora que está anunciado a intenção do governo de fazer este acordo, nós vamos começar a discutir com eles e estabelecer um instrumento jurídico adequado para começarmos as discussões mais técnicas, né? Intensificarmos, na verdade, as discussões técnicas. Nesses próximos meses, a gente vai estar recebendo informações técnicas para que a gente possa estabelecer o processo de produção aqui. Inicialmente, a primeira fase do processo, que vai ser a fase que a gente chama de processamento final, né, que consiste em receber o ingrediente farmacêutico ativo pronto da AstraZeneca, e então aqui a gente vai
fazer as fases subsequentes de envasamento, rotulagem, embalagem do produto, né? Concomitantemente, nós vamos estar absorvendo também a produção do ingrediente farmacêutico ativo, que é o princípio ativo, vamos dizer assim, da vacina, né? E é a fase mais complexa. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, Soumya Swaminathan, afirmou que a vacina que será testada no Brasil nos próximos meses é a melhor candidata a ter sucesso contra o novo coronavírus. Isso porque ela é que está em uma fase mais avançada de estudos. Essa declaração foi feita em entrevista coletiva diária da Organização sobre o Combate à Covid-19 na última semana. E no sábado, ela explicou como a OMS tem trabalhado com parceiros para desenvolver uma vacina. We know that the solutions for this pandemic are going to come from science, whether they're new diagnostics, new vaccines, or new therapeutics. So we're working with a number of partner agencies to try to develop a new vaccine for COVID-19 that not only focuses on the development of the vaccine, but on making sure that it's available in sufficient quantities and that it's equitably and fairly distributed around the world, because we know this virus does not respect borders. It doesn't respect nationalities or rich and poor. And therefore we have to find a solution that can be used by everyone all over the world. Liderados pela professora de vacinologia de Oxford, Sarah Gilbert, os estudos clínicos, que podem levar ao menos um ano, já acontecem há 1 mês e meio no Reino Unido. Na última semana, eles passaram a ocorrer no Brasil. São 2.000 voluntários daqui, totalizando cerca de 50 mil que participam do teste no mundo inteiro. Anunciado no começo deste mês, o estudo é conduzido no Brasil pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E de acordo com o Grupo Fleury, a maioria dos brasileiros selecionados é de profissionais da área da saúde, homens e mulheres entre 18 e 55 anos. Eles estão divididos em 2 grupos. Um toma a vacina e o outro é testado com a vacina controle MenACWY, também conhecida como vacina meningocócica conjugada. Para saber a eficácia da vacina contra o coronavírus, os pesquisadores comparam os 2 grupos, o percentual de pessoas vacinadas que não desenvolveu a Covid-19 e a proporção de indivíduos testados com a vacina controle que acabou infectada pelo coronavírus. Para discutir esse assunto, eu conversei com o professor titular do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do Instituto de Ciências Básicas da URGS, Paulo Michel Rê. Professor, bem-vindo. Para nós começarmos, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco da história do desenvolvimento dessa vacina e como ela opera cientificamente falando. Essa vacina é uma vacina inovadora, né? Porque ela é baseada, na verdade, num adenovírus de chimpanzé. A sigla da vacina, que é CHAD, se refere a adenovírus de chimpanzé. Então, como é que foi feita essa vacina? O pessoal fez o seguinte: eles pegaram esse vírus, que é um vírus respiratório que infecta primatas, infecta chimpanzé, e esse vírus, então, ele foi modificado geneticamente. Quer dizer, no laboratório eles pegaram a sequência que codifica aquela proteininha do coronavírus da Covid-19, aquela proteína que ficou famosa, o pessoal chama spike, né, que é a proteína mais externa do vírus, que dá aquela forma que parece uma coroa, aquela bem externa. Então, eles pegaram o gene que codifica aquela proteína e inseriram nesse adenovírus de chimpanzé, que também é um vírus respiratório. Os humanos têm uns 50 adenovírus diferentes, né? E os chimpanzés têm outros tantos aí. Esse aí é o que é muito utilizado para trabalhos desse tipo de engenharia genética, que se pega um determinado segmento genômico, é inserido no vírus, então esse vírus é que vai atuar como um vetor, né, para levar aquele gene para dentro da célula dos humanos. A ideia é o seguinte, que quando esse vírus então infecta a célula humana, né, quando a pessoa for vacinada com essa vacina contendo esse vírus modificado, esse vírus
modificado vai codificar, né, vai sintetizar essa proteína do vírus que causa a Covid-19, do coronavírus que causa o Covid-19. Com isso, então, quando ele produzir essa proteína, o organismo vai reconhecer essa proteína e vai produzir uma resposta imune contra ele. Então, é uma série de passos, de pequenos passos que são dados muito espertos, né, para pegar o segmento do SARS-CoV-2, do vírus da Covid-19, né, produzir nesse vírus que causa infecção em primatas, mas não vai causar doença em humanos, né, essa é a ideia, né. Mas aí, então, pega esse vírus, inocula na pessoa, vacina a pessoa, né, e a pessoa vai, então, ter chance de encontrar a proteína produzida por esse vírus modificado e produzir uma resposta imune contra o vírus da Covid-19. Esse aqui é o caminho, ou vou dizer assim, a ideia por trás dessa nova vacina. Então ela é muito esperta por causa disso. Ela está, na verdade, é uma vacina que utiliza um outro vírus como vetor, né? E ele vai, então, carregar informação genética sobre esse vírus que a gente quer imunizar as pessoas, né? Então, essa tática aí, na verdade, ela já vou dizer assim, essa tática que eu digo, essa metodologia de engenharia genética, né, ela já é conhecida há bastante tempo, já se fez isso em vários outros agentes, inclusive no primo mais antigo do SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causou a síndrome aguda respiratória em 2003, né, o SARS-CoV, entre aspas, 1, não é? E também foi usado depois para fazer vacinas experimentais para aquele outro vírus que causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, a chamada MERS, Uhum. que são todos vírus, vamos dizer assim, parecidos, são primos do SARS-CoV-2, que é o que está causando a pandemia de coronavírus agora. Sim. Professor, então, por conta dessa estrutura, dessa metodologia, a gente pode afirmar que é por conta disso que a gente tem uma vacina já hoje num estágio tão avançado? Bom, a gente tem hoje uma vacina no estágio avançado, não por causa da metodologia, porque esse processo já foi feito, tá tranquilo. Né? Já, vamos dizer assim, a metodologia de construção da vacina já é algo bastante já conhecido, a metodologia. Agora, se ela efetivamente, realmente vai funcionar nas pessoas, isso aí nós só temos uma forma de fazer, que é testar em pessoas. Então, é essa fase agora que nós estamos passando, né, que são os estudos em fase 2, onde o número de pessoas vacinadas vai ser maior. Então, para fazer uma vacina, a vacina precisa ser testada em animais de laboratório, não é? Uhum. Então, essa etapa já foi vencida. Funcionou nos animais de laboratório, induziu imunidade boa, ótimo. Funcionou em primatas, ótimo. Então, agora precisa testar em humanos. Então, é nessa fase agora que a vacina precisa ser avaliada em humanos, é onde nós nos encontramos. Então, um determinado número de pessoas, sei lá, 10 mil, sei lá quantas milhares de pessoas vão ter que ser vacinadas com esse agente e vão ter que, como a gente não pode, naturalmente não se pode inocular o vírus da Covid-19 nas pessoas, né? Então vão ter que comparar o comportamento das pessoas vacinadas com o comportamento do vírus em outras pessoas que não receberam a vacina. Então aí vão avaliar se a vacina mudou a taxa de infecções, mudou a prevalência, né, da infecção em comparação com um grupo não vacinado, que nesse caso o grupo não vacinado vai ser o restante da população, né? Vai ser usado como um controle. Né? Então isso tem que ser feito assim, porque a gente não pode pegar 1.000 pessoas e dizer, ok, vamos vacinar 1.000, vamos separar outras 1.000 e vamos nessas 2.000 pessoas, vamos inocular o vírus em todos para ver quais ficam doentes. Em humanos isso aí é eticamente inaceitável, né? Então por isso a gente faz assim.
vacina um grande número de pessoas com uma vacina a ser testada e compara como é que esse grupo vacinado vai se comportar em relação à doença frente a um número de porção de pessoas que não receberam a vacina, um número apropriado, né, o equivalente de pessoas ou até mais pessoas que não receberam a vacina. Tá? Então essa aqui é a ideia. Então no momento nós nos encontramos nessa fase, que a vacina tem que ser testada em humanos para demonstrar se ela realmente é eficaz, se uma dose somente de vacina é suficiente, né? Porque também pode ser que uma dose só não seja suficiente para induzir uma imunidade duradoura, né? Talvez as pessoas tenham que receber 2 doses de vacina, né? Então isso aí são coisas muito importantes para definir como é que a vacina deve ser usada na prática, né? Ver se ela, claro, naturalmente, antes disso tudo, tem que ver se a vacina vai induzir uma imunidade adequada, né? Quer dizer, se as pessoas vão ficar protegidas contra a infecção ou não. Se ficarem protegidas, tem que ser determinado qual é o tempo em que as pessoas se encontram protegidas, né? Porque os coronavírus, em geral, não só o coronavírus pandêmico agora, mas os outros coronavírus têm uma história muito que não recomenda, vamos dizer assim, muito ruim nesse sentido. Eles tendem a induzir imunidades que não duram muito tempo. A imunidade que eles estimulam no organismo de outras espécies animais, e mesmo em humanos, os outros coronavírus respiratórios humanos, eles tendem a não induzir uma imunidade que seja muito duradoura. Então, os coronavírus respiratórios humanos endêmicos, em geral, as pessoas, após alguns meses, 6 meses, um pouco mais, as pessoas estão sensíveis novamente, quer dizer, que podem ser reinfectadas. Então, esse vamos dizer assim, é um problema muito, muito sério. Mas só tem uma forma da gente definir se a vacina vai induzir imunidade duradoura ou não. É vacinar as pessoas e avaliando ao longo do tempo, né, quanto tempo vai durar essa imunidade. Então, é nessa fase aí que nós nos encontramos, em que a vacina vai ser testada em pessoas e, paralelamente, vão tentar determinar, né, certamente vão determinar, né, quanto tempo vai durar a imunidade, né, qual seria a necessidade de revacinar as pessoas, se é que vai ser necessário, esse tipo se a vacina vai ser eficaz de alguma forma, né? Tudo sem dúvida. Precisa ser determinado agora. Professor, o governo estima que uma dose dessa vacina vai custar $2,30. Como esse valor se compara em relação ao preço de produção de outras vacinas, como, por exemplo, a influenza? O preço das vacinas varia muito também, dependendo do tipo da vacina. Se nós pegarmos a vacina das gotinhas, por exemplo, a paralisia infantil, é uma vacina, essa vacina da poliomielite, né, extremamente barata, porque só o que é necessário no laboratório é multiplicar o vírus e depois colocar um estabilizante, diluir e aplicar na população. Então é uma vacina muito barata. Existem outras vacinas que são mais caras de fazer, como é o caso da vacina de influenza, porque é uma vacina que depende de multiplicar o vírus no laboratório. Então tem que multiplicar uma porção de vírus no laboratório, depois tem que purificar e inativar uma vacina bem mais cara do que a vacina da paralisia infantil. Então a vacina de influenza é uma faixa de custo. A vacina da poliomielite é muitíssimo mais barata. Aliás, por isso é que ela foi tão amplamente utilizada no mundo todo, né? Porque ela era muito mais barata do que a vacina, para comparar com algo parecido, com a vacina inativada da poliomielite, por exemplo, né? Claro. A poliomielite tem uma outra vacina que agora está sendo recomendada, que é a vacina inativada. E essa é muito mais cara, porque ela é parecida, no seu método de produção, ela é parecida com a vacina de influenza. Precisa multiplicar o vírus, aí produz um montão de vírus, aí mata o vírus no laboratório, ele é inativado, né? Aí coloca um adjuvante, aí é que está pronta a vacina. Então essas vacinas são mais caras, porque precisa produzir mais vírus no laboratório e precisa fazer outros tratamentos. Nesse caso em particular, do caso dessa vacina recombinante, eu não sei exatamente, porque é uma metodologia relativamente nova e vai ter que ser produzida
em um volume absurdo, né? Provavelmente, né, uma parte desse valor vai ter que corresponder ao lucro das empresas envolvidas, né? Então é difícil de dizer. Eu ouvi até falar em alguma coisa como 3, 4 dólares o preço de venda da vacina, né? Eu acredito que o lucro, pelo volume de doses que tem que ser produzida, eu imagino que o lucro que o laboratório vai ter possa ser bastante pequeno. Imagino que o laboratório esteja bolando uma estratégia, uma política de vender muitas doses, mas com um lucro, vamos dizer assim, por dose de vacina, lucro baixo. Porque se colocar um preço muito elevado, poucos países vão poder pagar por essa vacina, né? Se eles estão oferecendo que o Brasil pagaria 2 dólares e 30, eu não sei dizer, talvez metade disso seja o custo da vacina, algo assim. E professor, falando sobre dose infecciosa, que só para situar o nosso ouvinte é o número médio de partículas virais necessário para transmitir uma infecção, o que a gente sabe dela quando se trata do SARS-CoV-2? Esse caso é o seguinte, na verdade, né, toda infecção tem um número de doses infectantes ou doses infecciosas que é necessário para causar uma infecção. Então, não é somente uma partícula viral que vai causar uma infecção, né? Não existe, certamente não existe nenhum vírus que um vírus seja capaz de causar uma infecção, né? Então, é necessário uma quantidade X de vírus, uma quantidade determinada de vírus, que é capaz de causar a infecção em uma pessoa, digamos, né? ou hospedeiros, um animal, dependendo do caso, né? Bom, essa dose aí, no caso do coronavírus humano, não se sabe com rigor qual é essa dose até agora, porque é um experimento que a gente não tem como fazer, né? Porque a gente teria que pegar pessoas e inocular diferentes quantidades de vírus em diferentes grupos de pessoas para ver qual dose causaria infecção. Naturalmente, esse tipo de experimento não é possível fazer, né? Porque é eticamente inaceitável hoje em dia. Então, a gente não tem como determinar qual é a dose exatamente. A ideia que a infecção causa é de que a dose ela não deve ser muito baixa, porque se ela é transmitida por gotículas produzidas pela fala, pela tosse, pelo espirro, pelas secreções do aparelho respiratório, tá? Se ela é transmitida por gotículas, implica em que na gotícula tem uma quantidade maior de vírus do que tem, por exemplo, num aerossol. Deixa agora eu tentar diferenciar. Aerossol são aquelas gotículas tão pequenininhas que elas ficam flutuando no ar, certo? Uhum. Já as gotículas maiores, elas não ficam flutuando no ar, são partículas maiores de saliva ou secreções que elas tendem a cair perto da pessoa, no chão. Elas são mais pesadas que o ar, então elas não ficam flutuando, elas tendem a cair, né? Então, por causa disso, a gente recomenda que as pessoas não fiquem perto uma das outras, porque essas gotículas podem, durante a fala, tosse, espirro, etc., podem de uma pessoa atingir a outra pessoa próxima. Então, por isso, ficar longe diminui a chance de haver infecção. Então, a quantidade de vírus necessária no caso do Covid-19, ela parece que ela é relativamente grande. Relativamente grande, eu digo o seguinte, né? Quanto que é uma dose de vírus relativamente grande? Isso também é difícil de definir, porque, por exemplo, o vírus da hepatite B, a hepatite B é aquela hepatite que é transmitida através do contato com sangue contaminado, né? A hepatite B. Essa hepatite, uma pequena quantidade de sangue é capaz de causar infecção. Então, se uma pessoa, por exemplo, faz um piercing com alguma coisa pontiaguda contaminada, ou se finca com uma agulha, acidentalmente com agulha contaminada, a infecção consegue ser transmitida. Tá?
Já se a gente tomar o HIV, que é um outro vírus que também pode ser transmitido pelo sangue, a quantidade de vírus necessária para causar uma infecção é muito maior. A gente precisa ter um volume relativamente grande de sangue para poder transmitir a infecção dessa forma. Então, o vírus de hepatite B, a dose infecciosa do vírus de hepatite B parece ser muito menor para causar a infecção do que o HIV, ok? Então, o vírus influenza, por exemplo, que é um vírus respiratório, vamos falar um pouco sobre os vírus respiratórios. O vírus influenza, ele se transmite com facilidade por aerossóis também. Então, a quantidade de vírus influenza que ficam circulando parece ser menor do que a quantidade necessária para causar o SARS-CoV-2, porque o vírus influenza se transmite também facilmente através de aerossóis. Ele pode ficar circulando no ambiente, no ar, no ambiente, e uma microgotícula que não seja sedimentada pela gravidade, né, que não caia no chão pela gravidade, ele pode ficar circulando ali, pode vir a infectar as pessoas. Né? Então, a quantidade de vírus necessária para causar infecção, no caso de influenza, parece ser menor do que o caso do SARS-CoV-2. Veja bem, isso não tem nada a ver com a gravidade da doença que ele causa ou não, só tem a ver com a quantidade de vírus que é necessária para causar a infecção. Tá? E professor, justamente perguntando nessa questão de gravidade da doença, no que tange a carga viral, por exemplo, existe alguma relação entre uma maior dificuldade para fazer uma vacina e o número da carga viral, ou isso são coisas totalmente distintas? Não, a carga viral para fazer a vacina é importante, mas por aspectos da metodologia de produção da vacina. Uhum. Tá? Mas no indivíduo, a carga viral se refere ao seguinte: quanto maior a carga viral da pessoa, do indivíduo doente, na pessoa doente, né? Quanto maior a carga viral dessa pessoa, significa que ela tem mais vírus no seu corpo. Tá? Então, se ela tem mais carga viral na secreção respiratória, no aparelho respiratório dela, significa que ela está com mais vírus e que ela é potencialmente mais capaz de infectar outras pessoas. Então, quanto maior a carga viral, mais, entre aspas, mais perigosa para terceiros aquela pessoa é, né? Entendeu? Uhum. Então, durante a infecção aguda, quer dizer, quando a pessoa está na fase de doente mesmo, com sinais da doença mesmo, ela tende a ter carga viral maior, ela pode disseminar, ela pode eliminar mais vírus e aí pode ser mais contaminante. Então, a pessoa infectada com sinais, ela tende a ter uma carga viral mais alta. Aí depois, passado um tempo, o organismo já vai começar a reagir, né? Começa a haver uma resposta imune, a carga viral tende a decrescer. E aí a pessoa começa a diminuir a quantidade de vírus que ela pode disseminar no meio ambiente, entendeu? Ou para terceiros, ou para outras pessoas. Né? Então a carga viral tem uma relação direta com a intensidade do sintoma. A pessoa com mais sintoma tende a ter uma carga viral mais elevada. À medida que ela vai se recuperando, a carga viral tende a diminuir com o passar do tempo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, isso mesmo. Professor, para a gente finalizar aqui, eu queria saber se o senhor pode nos falar se existe uma possibilidade de imunidade cruzada no que tange esse novo coronavírus. Bom, a possibilidade que haja imunidade cruzada, sim, inclusive ela vem sendo investigada, porque, como eu disse, existem pelo menos endêmicos na comunidade, quer dizer, circulando entre as pessoas, existem pelo menos uns 2 ou 3 outros coronavírus respiratórios. Não se sabe com clareza se esses vírus são capazes de proteger, ou de auxiliar ou causar essa imunidade contra o vírus da Covid-19. Não se sabe ainda. É possível que eles induzam o que a gente chama de uma imunidade cruzada, né? Quer dizer, é um vírus diferente que estimula a resposta contra esse outro vírus. Né? Por isso que a gente diz uma imunidade cruzada. Esse mesmo princípio foi usado na varíola, né? Que foi a primeira vacina que foi
produzida por humanos, né, que foi descoberta por Edward Jenner, né? O que ele fez? Ele usou um vírus de origem de vaca para imunizar contra a varíola humana. Né? Então esse é um exemplo ótimo de imunidade cruzada, né? Em que a pessoa ser infectada com esse vírus parecido, não igual, parecido, primo desse, vamos dizer assim, né? Tem algumas partes desse vírus que são comuns. Então, por ter essas partes comuns, ele consegue estimular no indivíduo vacinado proteção contra esse outro vírus, né? Então, nesse caso, era o vírus de origem de vaca, que foi imunizar contra a varíola humana. Isso foi tão eficaz que levou à erradicação da varíola humana, né? Então, se nós tivermos a sorte, vamos dizer assim, né, é possível que esses coronavírus respiratórios humanos, que normalmente causam doença leve, não causam nada que nos preocupe, né? Eles eram, vamos dizer assim, tratados até com um certo desinteresse, porque esses são vírus que causam resfriado e tal, e ninguém dava muita bola para eles. Mas é possível que esses vírus causem alguma imunidade cruzada com o SARS-CoV-2, com o vírus pandêmico. Agora, a gente não sabe, como eles não causam imunidade muito intensa, nem mesmo contra eles mesmos, a gente não sabe ainda qual é a importância que isso vai ter, se vai durar muito, se vai durar pouco, se não vai ser relevante. Isso aí também tem que ser examinado agora, né? Certamente já tem grupos já que estão estudando esse assunto, mas ainda não sabemos como é que vão se comportar, vamos ter que aguardar mais um pouquinho. O episódio de hoje chega ao fim. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.